Fala galera, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar um pouco sobre regras de preferência de passagem. Todos vocês sabem que durante as aulas de vela e principalmente em regatas acontecem diversas situações na qual os barcos ficam em rumo de colisão e obviamente um dos barcos é obrigado a desviar para não colidir, né? Para não machucar ninguém e também não quebrar os barcos. Bom, vale ressaltar também que, independente de quem está correto, é sempre bom evitar a colisão, para não machucarem e evitar quebra dos barcos, beleza? Outra coisa legal de ser lembrado também é que durante uma regata, quando essas situações acontecem e a pessoa que não tem a preferência não desvie, né, não altere o seu rumo, ela pode ser penalizada durante a regata. Galera, em regra geral, temos dois critérios para a preferência de passagem, sendo o barco que está com a vela do lado esquerdo, ele tem a preferência de passagem. Esse é o primeiro critério para a preferência, ok? Segundo critério, o barco que está mais orçado, sem que a vela esteja panejando, também tem a preferência de passagem. Então, de regra geral, esses são os dois critérios de preferência para decidir quem tenha o direito de passagem e qual barco que deve ser. Observação, galerinha. Em montagem de boias durante regatas, as regras de preferências podem se alternar, tá? Podendo ser um pouquinho diferentes do que essas que nós expomos aqui acima. Galera, para fixar o entendimento de vocês, aí vai um exemplo. Situação 1. O barco A e o barco B estão velejando para a mesma direção. Se eles continuarem, provavelmente vão colidir, podendo se machucar e quebrar o barco. Qual barco tem a preferência? Nesse momento, eu peço que vocês pausem o vídeo de vocês e pensem um pouquinho antes de responder. Nessa situação, o barco B tem a preferência de passagem. Se vocês voltarem no slide anterior, vocês vão perceber que o primeiro critério de preferência de passagem é o barco que está com a vela do lado esquerdo tem a preferência de passagem. Situação 2. O barco A e o barco B estão em rumo de colisão. Qual barco tem a preferência de passagem? Mesma situação, galerinha. Se vocês voltarem ao slide anterior, vão perceber que o primeiro critério de preferência de passagem é o barco que está com a vela do lado esquerdo tem a preferência de passagem. Sendo assim, o barco que tem a preferência é o barco A. Uma coisa importante. Durante a velejada, no meio de muitos barcos, o velejador que tem a obrigação de desviar pode mesmo não estar enxergando você. Para isso, você que tem a preferência de passagem deve solicitar sua preferência gritando ao colega: água, água, água. Dessa forma, ele vai entender que deve mudar a sua direção para evitar a colisão e dar a sua preferência de passagem, ok? É assim que vocês solicitam a passagem, gritando água, ok? Uma coisa importante também, galerinha. O critério de preferência apresentado nesse exemplo refere-se apenas entre barcos à vela. Quando se trata de barco à vela e barco a motor, o barco à vela sempre tem a preferência de passagem, tá bom, galera? Terceira situação, pessoal. Quando dois barcos têm a vela do mesmo lado, a preferência é do barco que estava a sotavento, ou seja, o barco mais orçado. Então, nessa situação, o barco A e o barco B, se continuarem nesse rumo, vão colidir. Pergunta: qual é o barco que tem a preferência de passagem? Lembrando que o primeiro critério é o barco que está com a vela do lado esquerdo tem a preferência. Nesse caso, os dois estão com a vela do lado esquerdo. Segundo critério é o barco que está mais orçado tem a preferência de passagem. Dessa forma, o barco A tem a preferência, porque nesse momento ele está mais orçado. Então o barco B tem que desviar e mudar sua rota. Quarta situação. Mesma coisa, barco A e barco B, se continuarem, vão bater. Qual barco tem a preferência? Qual é o segundo critério?
barco que está mais orçado. Quando os dois barcos estão com a vela do mesmo lado, quem tem a preferência de passagem é o barco que está com a mais orçado. Nessa situação, é o barco B. Galerinha, espero que tenham gostado dessa aula e principalmente aprendido. Quando voltarmos às aulas, vou cobrar de vocês. Caso eu veja alguém batendo barco, ai ai ai, hein? Para fixar o entendimento, resolvi criar um exercício para vocês treinarem e aprender de vez as regras de preferência de passagem. Com isso, nas 4 situações abaixo, eu quero que vocês nos digam quais os barcos têm direito de passagem, A ou B, e explique também o porquê o barco escolhido tem a preferência de passagem. Aguardo vocês até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bons ventos, galerinha!